Então, como estava sendo discutido, a segunda lei da termodinâmica ela é descrita, né, analiticamente, quando você analisa as equações 18 e 20, contemplando processos reversíveis e processos irreversíveis, você observa que a equação 21 ela vai representar a segunda lei, ou a lei da entropia, né, a segunda lei da termodinâmica, mostrando que essa relação entre calor e entropia ela vai ter esse sinal de menor ou igual, para poder contemplar os dois processos, o processo puramente conceitual de, de reversibilidade e o processo que acontece em condições naturais, que é o processo de irreversibilidade. Então, nós podemos ter exemplo aqui de processos reversíveis, né, que a gente poderia aproximar de um processo reversível, que é você ter a água no estado líquido, levar para o estado sólido e depois saber que ela volta totalmente ao estado líquido. Então, esse seria um processo reversível, né? Mas lembre-se que essa garrafa ela vai estar com a quantidade de líquido armazenada aí no seu interior. Na natureza, a gente tem a mesma condição, as mesmas condições de mudança de fase, mas os processos que estão acontecendo, as mudanças não acontecem no mesmo local. Então, a água que foi convertida em vapor aqui em um ponto X da superfície, quando ela voltar para o estado líquido, ela não voltará no mesmo ponto. Então, é importante destacar isso, né? Esse seria um processo, esse representado na figura, na fotografia, seria o processo mais próximo de um processo reversível. Mas a natureza, o que nós vamos encontrar são condições desse tipo, né? Condições de irreversibilidade. Você não pode colocar, atear fogo em alguma coisa, tal como um livro, tal como uma madeira, e você poder reverter esse processo. Isso é impossível. Da mesma forma, quando você quebra um ovo, você não tem poder de reverter essa situação. Então, são esses tipos de fenômenos irreversíveis que mais comumente a gente vai encontrar no nosso dia a dia na natureza. Ok? Então, nós podemos definir a entropia como uma função de estado, né, termodinâmico, assim como a gente já definiu que temperatura, pressão, energia interna, tudo isso são funções, características desse sistema. Então, o sinal negativo que aparece lá na equação, como a gente já tinha dito, na verdade, o sentido físico, né, a explicação para ele lá, é nos informar que é mais fácil consumir energia do que recuperá-la. A gente tem essa percepção clara no dia a dia. É mais fácil você converter energia do que você consumir energia do que você recuperá-la. Por exemplo, quando você liga uma lâmpada, você tem energia elétrica, né, sendo convertida em energia calorífica e luminosa, mas você não consegue fazer esse processo inverso ali, naquele ambiente termodinâmico. Então, a entropia ela pode ser essa função de estado que está associada ao grau de organização das moléculas de um corpo, de um sistema termodinâmico. Ou seja, o aumento da entropia, consequentemente, implica em aumento de desordem do sistema. Então, na verdade, a entropia ela vai dar essa indicação de que você tem uma tendência para consumir energia no lugar de recuperá-la. Então, esse consumir energia é relacionado ao aumento da desordem do sistema termodinâmico. Então, vamos lá tentar colocar isso um pouco em forma matemática. Então, nós temos a nossa equação que vai relacionar
quantidade de calor com a variação da temperatura mais o trabalho realizado, né, o PD-alfa, o PDV, nesse caso, está se tratando de volume específico. Né? Então, se você trabalha com a equação da primeira equação termodinâmica, em que dQ é igual a C alfa dt mais PD alfa, se você faz uso da equação de estado, né, dos gases, em que PV é igual a nRT, ou seja, a equação para os gases ideais, você pode reestruturá-la dizendo que PV é igual à massa do corpo pela massa molar daquele corpo, R estrela T. Passando a massa para cá, você tem que V sobre M dá volume específico, então P alfa igual a R estrela M sobre T, ou simplesmente P é igual a R estrela M vezes T sobre alfa. Então, se eu substituir P na equação anterior, eu terei que dQ é igual a C alfa dt mais P, que é tudo isso aqui, d alfa, ou R estrela M vezes T, d alfa sobre alfa. Se eu pegar essa equação 22 e dividir, né, ambos os membros dessa equação pela temperatura, eu tenho dQ sobre T igual a dt sobre T mais R estrela M sobre R estrela sobre M, T sobre T, d alfa sobre alfa. Então, T sobre T aqui desaparece e vai sobrar a equação 23, dQ sobre T igual a C alfa dt sobre T mais R estrela M, R estrela sobre M, d alfa sobre alfa. Então, nesse caso, a equação 23 ela pode nos trazer algumas informações. Primeiro, que o dQ sobre T a gente pode substituir por dφ. Então, a equação vai ficar dQ sobre T, ou seja, dφ igual a C alfa, eu tenho dt sobre T, eu posso ter d log de T, mais R estrela M d alfa sobre alfa, ou d log de alfa. Então, se eu me referir a um processo isentrópico, né, um processo em que a variação da entropia é igual a zero, ou um processo adiabático, eu posso escrever minha equação 24 simplesmente como sendo C alfa d log de T igual a menos R sobre M d log de alfa. Então, nesse caso específico, você vai ter o dt sobre t, que é o dφ, com um dφ igual a zero. Consequentemente, você tem essa situação de igualdade entre a variação da temperatura e essa relação com a variação do volume do corpo. Então, num processo em que você não tem variação da entropia, ou seja, em que você não tem troca de calor com o meio circunvizinho, se você tem um incremento de temperatura, consequentemente você tem uma resposta no volume. Então, o que ele está mostrando é exatamente isso. Na verdade, tem um erro aqui, que esse sinal de menos ele não aparece aqui. Se você olhar a equação anterior, você tem... não, ok, está correto. Se você passar o C alfa d log de T para o outro lado da equação, ela vai ficar negativa. Então, o sinal negativo multiplicou por menos 1, o sinal negativo ficou do lado de cá. Tá ok, tá certo. Só simplesmente me confundi aqui, porque eu vi o sinal de menos na equação anterior, o mais aqui, então quando eu olhei para baixo, acho que eu digitei errado, mas agora que eu entendi que o sinal de menos está aqui. Ok? Bem, então o que é que acontece? Ou seja, você tem uma variação na temperatura, consequentemente você tem uma variação no volume. Isso porque você tem um processo em que não há trocas de energia com o meio circunvizinho. Nesse caso é importante lembrar, né, que esse M que vai aparecer aqui, como eu estou tratando de um gás específico, ele vai se referir à massa molecular desse gás específico.
E aí eu destaquei aqui que é muito importante o papel dessa equação para a gente entender transformações que se verificam na atmosfera. E a gente vai revisitar essa equação 25 um pouco mais adiante, quando estivermos tratando de alguns fenômenos meteorológicos, alguns fenômenos que se verificam na atmosfera. Eu gostaria de falar com vocês sobre a equação de Clausius-Clapeyron, uma equação importante na meteorologia, muito utilizada, principalmente na modelagem, que envolve esses comportamentos, esse comportamento termodinâmico da atmosfera. E a equação de Clausius-Clapeyron está relacionada ao processo de mudança de fase das substâncias. Essas fases elas vão permanecer em equilíbrio a uma mesma temperatura, mas a gente lembra que à medida que você fornece calor a uma determinada parcela, e no caso a gente vai se referir à parcela de água, porque é o nosso objeto de estudo, então o fornecimento de calor a uma parcela de água, e se essa água estiver na forma líquida, se você mantém constante a pressão dessa parcela, o que vai acontecer como resposta disso é que ela vai aumentar a sua temperatura. Ou seja, forneço calor à parcela, a parcela aumenta a sua temperatura como resposta a esse incremento de calor. Mas isso, lógico, vai fazer com que ela mude e aumente sua temperatura até um limite. E o limite que ela vai poder receber essa quantidade de energia, esse fornecimento de calor, para que ela mude apenas sua temperatura, é exatamente a situação de mudança de fase. Ou seja, se eu tenho água no estado líquido e eu forneço calor para ela, ela vai aumentar sua temperatura até um limite, até ela atingir um estado de equilíbrio ou de saturação, e que se eu continuar fornecendo calor a esse sistema, o que vai acontecer é que vai existir mudança de fase. Então, à medida que ela atinge esse estado de equilíbrio ou de saturação, se eu continuar fornecendo calor, esse calor que foi fornecido, ele não muda mais a temperatura, mas agora ele muda a fase do sistema. Então, a parcela ela passa a ser constituída, nesse caso específico, de água líquida, mas também vapor de água. Por quê? Porque a água que está no estado líquido a uma temperatura X está sendo convertida para vapor de água na mesma temperatura X. Então, naquela temperatura, eu tenho parte de água líquida, parte de vapor. E se eu continuar fornecendo energia, o que vai acontecer é que após um tempo, eu não terei mais água líquida e agora eu terei totalmente vapor. Nessa situação, que toda a substância mudou de fase, se o calor ainda continuar sendo fornecido, você vai ter agora novamente aumento da temperatura e não mais mudança de fase, porque toda a substância já mudou de fase. Então, nesse primeiro momento, nós nos referimos a calor sensível, o calor necessário para mudar a temperatura de um corpo, mas para que você tenha mudança de fase, nós usamos o termo calor latente, que é o calor empregado no processo de mudança de fase. Então, é aí que vai entrar a nossa equação de Clausius-Clapeyron. Então, o calor latente é o calor fornecido para levar essa substância de uma situação, ou seja, de um estado 1 para um estado 2, e é exatamente essa quantidade de calor que eu vou chamar de calor latente, ou seja, é o calor empregado nessa mudança de fase. Situação como essa, eu tenho calor empregado, esse calor muda a temperatura do gelo até ele atingir a saturação. Na saturação, o calor empregado vai ser o calor latente, então ele vai, parte é gelo, parte é água, depois é água líquida, depois fica totalmente água líquida. Se eu continuar fornecendo calor, eu aumento a temperatura até uma condição limite, uma condição de saturação em que o fornecimento de energia vai fazer com que eu tenha parte líquida, parte vapor. Depois, com essa energia ainda fornecida, eu vou ter apenas vapor, e a partir daí, se eu continuar aumentando a energia fornecida, ou continuar fornecendo energia, eu não mais terei mudança de fase, porque toda a água do estado líquido foi para vapor e eu terei somente aumento
de temperatura dessa substância. Então, a energia que é empregada durante os processos de mudança de fase, sólido para líquido e líquido para vapor, é a quantidade de calor latente. Então, durante esses processo de mudança de fase, eu tenho a água indo para o estado líquido. Então, para isso, ela recebe calor, ou seja, para que ela saia do estado líquido e vá para o estado, para que ela saia do estado sólido e vá para o estado líquido, consequentemente, ela precisa receber calor. E para sair do estado líquido para o estado de vapor, continua recebendo calor. De onde vem esse calor? Do próprio sistema? Não. No caso específico de condições naturais, como é esse nosso caso da água na natureza, ela vai precisar retirar esse calor, ou seja, receber esse calor do meio ambiente ao seu redor. Então, para a água ir do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, para o estado de vapor, toda a energia envolvida para que isso aconteça é retirado do meio ambiente ao seu redor. Bem, então essa energia retirada, ela vai estar, né, contida nessa água, nessa substância, e quando essa substância retornar, né, mudar novamente de fase agora, de vapor para líquido, de líquido para sólido, todo esse processo é de liberação de calor, ou seja, é necessário o vapor liberar calor para voltar ao estado líquido. É necessário o estado líquido liberar calor para ir para o estado sólido. Então, no processo de aquecimento, ela retira esse calor do meio ambiente. No processo de resfriamento, ela libera esse calor da substância para o meio ambiente. Então, no processo de sólido para líquido, líquido para gasoso, a parcela ou a substância, ela resfria o ambiente ao seu redor porque ela recebe essa quantidade de energia. No processo de vapor para líquido, líquido para sólido, ela aquece o meio ambiente ao seu redor porque ela precisa liberar essa energia para o meio circunvizinho. Então, por isso que você tem na natureza, todo momento, essas transferências de calor acontecendo tanto do meio ambiente para o sistema, né, termodinâmico, para a parcela, como sendo liberado da parcela para o meio ambiente. Depende do sentido das mudanças, né? Então, aqui é somente mais uma exemplificação do que nós vimos na figura anterior. E aqui em termos de valores, né, vocês já conhecem. Ou seja, para ir do sólido para o líquido, eu recebo, em condições puras, 800 calorias de energia absorvida, do líquido para o vapor, cerca de 600 calorias absorvidas. Então, veja, daqui para lá, ou seja, do estado sólido para o estado de vapor, o sistema retira do meio ambiente ao seu redor 680 calorias. E no processo inverso, né, as 680 calorias são liberadas. Exatamente durante esse processo. Lógico, isso aqui eu estou usando por unidade de massa, ou seja, para que você tenha 1 grama de gelo convertido para 1 grama de água, 1 grama de água convertido para 1 grama de vapor, recebe e libera, no caso, para ser convertido líquido para sólido para líquido, líquido para vapor, ela recebe, para converter 1 grama de água, 80 calorias, 600 calorias, ou seja, no total, 680 calorias para 1 grama de água sair do estado sólido e para ir para o estado de vapor. Então, ela retira isso do ambiente ao seu redor, resfriando o ambiente. E, no processo inverso, libera as 680 calorias, agora aquecendo o ambiente, porque essa energia é liberada. Então, vamos lá. Então, como é que a gente encontra a equação de Clausius-Clapeyron? Que equação é essa? Como é que a gente define? Então, vamos pegar exatamente partir das equações da termodinâmica, primeira e segunda lei.
Então, a primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade de calor fornecida a um sistema, ela vai, parte, mudar a energia interna do sistema, parte, realizar trabalho. Então, dQ igual a du mais P de alfa. Se você integrar essa equação, né, mantendo essa pressão constante, para que leve, para que haja mudança de fase, ou seja, ir de um estado inicial para um estado final, você tem essa descrição da equação 3, né, com a pressão constante, por isso que ela sai da integral. Por quê? Porque o processo acontece a pressão constante, no mesmo local. A segunda lei da termodinâmica nos diz que, num processo reversível, né, uma situação dessa, dQ igual a T dφ. Como a temperatura ela não vai variar no processo de mudança de fase, quando você integrar essa equação 4, T fica fora da integral. A gente já viu que a temperatura do corpo, durante o processo de mudança de fase, não se altera. Então, eu tenho que integral de 1 a 2 dQ igual a T integral de 1 a 2 dφ. Se eu igualar, né, já que ambas têm a ver, tanto a primeira lei como a segunda lei, tem a ver com dQ, dQ aqui, dQ ali. Então, se você igualar as duas equações, eu vou ter esse termo igual a esse. Então, integral de 1 a 2 du mais P integral de 1 a 2 d alfa igual a T integral de 1 a 2 dφ. Então, se eu fizer a devida integração da equação 6, eu tenho o 2 menos o 1 mais P que multiplica alfa 2 menos alfa 1 igual a T que multiplica φ2 menos φ1. Ou eu posso fazer a multiplicação, né, desse segundo cenário aqui e dizer que o 2 menos o 1 mais P alfa 2 menos alfa 1 é igual a T φ2 menos T φ1. E se eu ainda quiser mexer um pouquinho nessa equação, eu posso isolar tudo que tem, que é final, ou seja, que tem referência 2, o subitem 2, o item, o índice 2, e deixar tudo que é inicial, ou que tem índice 1, do outro lado da equação. Então, eu isolei todos os parâmetros finais de um lado, todos os parâmetros iniciais do outro. Então, essa equação 7, ela pode ser diferenciada, né, aplicar diferenciação a ela, e aqui é puramente formalismo matemático, né, vocês não têm que ficar quebrando a cabeça com isso, já que vocês já conhecem, né, da matemática, parte de diferenciação. Mas, depois de vocês fazerem todo esse processo de substituição de uma equação na outra, isso aqui está todo descrito aqui, o que você vai ter, na verdade, é essa equação 11, né? Que vai ficar dP sobre dP sobre dt igual a φ2 menos φ1 sobre alfa 2 menos alfa 1. A gente lembra que lá na mudança de fase, você tem uma quantidade de calor fornecido, que nós chamamos de quantidade de calor latente. Essa quantidade de calor latente é exatamente a quantidade de energia, a quantidade de calor fornecida na mudança de fase, né? E nós lembramos que dQ é igual a T dφ. Então, se eu substituir onde tem dQ por o T dφ, minha equação vai ficar L igual a integral de 1 a 2 T dφ. Ou, durante o processo de mudança de fase, a temperatura permanece constante, então L igual a T integral de 1 a 2 dφ. Ou seja, L igual a T φ2 menos φ1, ou φ2 menos φ1 vai ser L sobre T. Como nessa equação 11 eu tenho φ2 menos φ1, eu posso substituir por L sobre T. Então, minha equação 11 passa a ser dP sobre T igual a L sobre T, então L, T aqui, alfa 2 menos alfa 1. E essa é a minha equação 13, que seria a minha equação de Clausius-Clapeyron. Só que tem um detalhe, nessa disciplina eu disse a vocês que todo o nosso objetivo, todas as nossas equações buscadas e a serem desenvolvidas, elas têm um caráter de ser aplicável no dia a dia, aplicável para condições
condições que eu tenho no contexto da meteorologia do dia a dia. Então, onde teria dado coletado para que eu resolvesse e pudesse aplicar essa equação? Veja, pressão tem aqui, temperatura tem aqui, mas eu tenho um detalhe, volume específico. Eu não tenho como medir isso para uma parcela da atmosfera, para uma molécula, para um determinado volume da atmosfera. Eu não tenho sensores para fazer isso, para medir. Então, por mais que eu tenha em estações meteorológicas ou sondagens, pressão, temperatura, eu não tenho volume. Então, eu tenho que buscar essa equação ou trabalhar essa equação para eu deixar num formato tal que eu possa aplicá-la usando dados de uma estação meteorológica, que esse é o objetivo desse curso. Esse curso, eu disse desde o início, ele tem como um dos objetivos trazer todas as equações para serem aplicadas de forma prática, no nosso dia a dia, com dados que a gente tem obtido, né? Seja de estações meteorológicas, seja de sondagem atmosférica, ou seja, sondagem da atmosfera. E esse é um dos objetivos, por isso que cada equação a gente vai trabalhando e trazendo para ser aplicada de forma prática. Então, por isso que a nossa equação 13, mesmo sendo a equação de Clausius-Clapeyron, né, no formato mais tradicional, a gente vai ainda brincar um pouquinho com ela. Então, no caso específico da gente estar trabalhando com transição do estado líquido para gasoso, né, que é o que mais acontece no nosso dia a dia, ou seja, a água saindo do estado líquido indo para o estado gasoso na atmosfera, se a gente observar essa transição, ou seja, o estado líquido sendo o estado inicial, ou 1, e o estado gasoso, o estado final, ou o estado 2, a gente pode fazer essa relação usando água pura, né, para poder melhor representar aqui a nossa descrição baseado nos valores padrões que a gente já tem para as componentes, como é o caso do calor latente e evaporação. Então, vamos pegar essa equação e trazer para uma situação conhecida. A situação conhecida é a transição do estado líquido para gasoso. Então, nessa situação, a pressão exercida, né, o P que aparece na equação, não é P, na verdade, é S, ou seja, a situação em que a pressão exercida aí é a pressão de vapor, que está saturado, porque você tem aí o processo de mudança de fase. Então, minha equação, no lugar de ficar dP sobre dt, vai ficar dES dt igual a L sobre T, alfa 2 menos alfa 1. Ou seja, eu escolhi uma situação específica para que eu possa analisar minha equação aplicada para o nosso objeto de estudo, que é a parcela de ar nesses processos termodinâmicos que acontecem na atmosfera. Então, minha equação 13 lá passa a ser reescrita como a equação 14, no lugar da pressão atmosférica, eu estou tratando somente da pressão que o vapor exerce nesse sistema. Então, também é usual desprezar o volume específico da água, porque quando eu vou comparar o volume específico da água com o volume específico do vapor, o volume específico do vapor é muito maior do que o da água líquida. Então, se eu tiver, sei lá, 1 litro de água líquida, eu consigo colocar num recipiente aí pequeno, mas se eu tiver 1 litro de vapor, aliás, se eu tiver aquele mesmo litro de água líquida indo para o estado de vapor, ele pode ocupar um volume muito, muito maior do que aquele que eu tenho na forma líquida. Então, em geral, se despreza o volume específico da substância no estado líquido. Então, nesse caso, o alfa 2 é muito maior do que alfa 1, porque o alfa 2 é a água no estado de vapor. Então, a gente pode reescrever a equação, né, usando essa equação 15, ou seja, dS dt igual a L
No caso, eu vou usar já LE, porque o LE é o calor latente de evaporação, e o que está acontecendo, indo de líquido para gasoso, é evaporação, dividido por T alfa 2, ou seja, alfa 1 eu já desprezei, porque é muito menor do que alfa 2. E aí, tendo essa equação 15, eu posso fazer algumas modificações. Por exemplo, se eu pegar a equação dos gases para o vapor, eu sei que ES é igual a ρV RVT, ou ES igual a 1 sobre alfa RVT. E se eu isolar alfa, eu tenho que RVT sobre ES é igual a alfa, que é a minha equação 16. Então, se eu pegar onde tem alfa na equação anterior e substituir por RVT sobre ES, minha equação fica dES dt igual a LE sobre T alfa 2. Só que alfa 2 é tudo isso aqui. Então, rearranjando a equação, eu chego à equação 17, que é dES sobre ES igual a LE dt sobre RV T ao quadrado. Onde esse ES é a pressão de vapor, né? A pressão de saturação. Ou seja, a pressão de vapor saturado que é obtido com dado de uma estação meteorológica. Basta que você tenha as medições de temperatura, né, de bulbo seco, bulbo úmido, você vai ter essas pressões de vapor real e a pressão de vapor de saturado. Esse L é o calor latente de evaporação, né, 2,5008 vezes 10 a sexta joule por quilograma. Isso a 0 graus Celsius, né, assumindo essa condição de água pura, ou seja, a água pura tem sua mudança de fase sólida para totalmente líquida a essa situação, né? Situação de 0 graus Celsius. E, consequentemente, você teria, a partir daí, a condição de levar, ou a busca por levar essa água líquida, que recebeu essa quantidade de energia, para o vapor de água. Então, enquanto ela não está totalmente convertida para vapor, ela traz consigo essa quantidade de calor latente. Essa é a pressão do vapor saturado e RV é a constante específica do vapor. Então, a minha equação 17 ela pode ser escrita dessa forma, ou seja, a equação de Clausius-Clapeyron aplicada para uma determinada região, um determinado local em que você tem dados medidos para que ela seja aplicada. Ok? Uma outra equação importante de ser tratada na meteorologia é a equação psicrométrica, né? A equação que a gente já conhece, em que você tem, por exemplo, definido que MD é massa do ar seco e MV massa do vapor, que a gente já tinha definido anteriormente, definido que MD e MV representavam a massa do ar seco e a massa do vapor de água. Nós lembramos que a evaporação da água, ela necessariamente, ou seja, para que você tenha essa saturação, você precisa ter o ar a uma temperatura de bulbo úmido, TW, né, aquela temperatura que vai oferecer essa condição a essa atmosfera, e para que haja evaporação é necessário consumir calor, ou seja, ela precisa receber calor. E nesse processo de mudança do estado líquido para vapor, a energia que vai sendo consumida é proporcional, lógico, ao aumento da massa, ou seja, o aumento da massa que está saindo. Tipo, você tem uma massa inicial de vapor MV, e como aquela água, né, que está no estado líquido ali embaixo, ela está recebendo calor latente, ela vai convertendo mais água líquida para vapor e, consequentemente, a massa de vapor vai aumentando. Então, essa quantidade de calor que é fornecida para converter mais água líquida para vapor de água é proporcional ao aumento do vapor, porque a água líquida vai mudando de fase, mais vapor vai sendo convertido, e a proporção com que esse vapor vai sendo convertido é relacionado à quantidade de calor fornecido. Então, isso quer dizer que
o calor que vai ser consumido vai ser Q1 igual a massa de vapor final menos a massa inicial, ou seja, a variação de vapor que está acontecendo ali é relacionado diretamente com a quantidade de energia fornecida. Vale salientar, lógico, que esse LE, como dito anteriormente, né, nessa equação aqui, ele tem esse valor para 0 graus Celsius, mas à medida que você vai mudando a temperatura, esse calor latente de evaporação ele muda. Então, esse calor latente ele é uma variável, né? Aparece lá com o nome constante de evaporação, mas ele é constante para uma temperatura específica. Se eu mudo a temperatura, esse LE muda de valor. Então, se você considerar que não existe nenhuma fonte de calor no próprio sistema, né, todo calor que ele vai receber para haver evaporação é cedido pelo ar ao seu redor. Então, se você tem uma parcela mudando se você tem uma quantidade de água líquida mudando para a forma de vapor, ou seja, mudando de fase, essa evaporação, para que ela aconteça, o calor que é fornecido, ele é cedido pelo ar ao seu redor, ao redor aquele determinado volume de água líquida. Então, nesse caso, o ar que está ao redor, ele é um ar composto por ar seco mais vapor de água. E esse ar seco mais vapor de água, ou seja, esse ar que circunda essa parcela ou essa amostra que está sendo convertida de líquido para vapor, ele vai diminuir sua temperatura. Por que ele diminui sua temperatura? Porque ele está cedendo calor para que haja mudança de fase. Ou seja, a temperatura que era T passa a ser uma temperatura TW, exatamente porque ele vai cedendo essa energia para que haja conversão de água líquida para vapor. Então, esse processo ele acontece. Então, esse processo é conhecido como processo isobárico, né, que é no mesmo ponto, ou seja, a pressão constante, e igualmente adiabático, ou seja, naquele ambiente ali, a energia que é utilizada para mudar de fase é retirada da atmosfera ao seu entorno, no seu redor. E essa energia é equivalente à mudança de fase. A energia que vai sendo retirada vai ser sendo utilizada para que a água líquida seja convertida em vapor, fazendo com que o meio ambiente se resfrie e a parcela se aqueça, exatamente para poder mudar de fase. Ok? Então, a equação pode ser reescrita, né, no cenário inicial, escrita dessa forma, quando você tinha a mudança de fase. Depois disso, você tem o cenário em que você tem mudança de temperatura. Por quê? Porque a atmosfera ao redor ela vai cedendo esse calor para que haja mudança de fase e, consequentemente, ela muda a sua temperatura, ela diminui sua temperatura, que é a situação Q2. Então, como a gente viu, então, para que haja mudança de fase, é necessário que alguém forneça esse calor, essa energia. E quem está fornecendo essa energia é a atmosfera no seu entorno. Então, pela conservação da energia, implica dizer que a energia utilizada na mudança de fase é igual à energia fornecida. Então, nesse caso, na mudança de fase, será utilizado a quantidade de energia que está sendo liberada pela atmosfera ao seu redor. Então, nesse caso específico, a gente vai ver o que acontece com essa parcela. Então, veja, ou seja, com esse sistema como um todo. Esse LE que aparece aí, ele é o LE, né, dependente da temperatura que se dá para que haja evaporação dessa água, que é exatamente a temperatura final que a atmosfera vai atingir quando toda aquela água for convertida para vapor, que é a situação da condição de temperatura de bulbo úmido, vamos assim dizer. Então, assumindo que MD mais MV é praticamente igual a MD, ou seja, a massa inicial, né, do ar seco é muito maior do que a massa do vapor contido naquela atmosfera, ou seja, a massa de ar seco na atmosfera é muito maior do que a massa do vapor que está lá.
Isso é sabido, né? A gente já viu, inclusive, que quase 100% da atmosfera é composto por gases, né? Por nitrogênio, oxigênio e argônio. A fração de vapor de água é muito pequena. Então, a massa que esse ar seco tem nessa atmosfera é muito maior do que a massa do vapor. Então, se você assume isso, você pode, onde tem MD mais MV, eu posso chamar simplesmente de MD, porque a relação das massas é muito, ou seja, a massa do ar seco muito maior do que a massa do vapor. Então, minha equação pode ser reescrita dessa forma, né? MVLE, que eu fiz a multiplicação aqui, menos MV'LE, ou seja, a massa final do vapor menos a massa inicial do vapor, né, vezes o calor latente, é igual a MV menos MD, mas MD é muito grande, então MD por CPD, ou seja, você tem aqui a condição de calor específica a pressão constante para aquela situação específica, né, você não tem mudança de temperatura, T menos TW. E aí você tem a variação de temperatura nessa situação, ou seja, a temperatura inicial menos a temperatura final que foi alcançada aí. Então, essa variação de temperatura que aconteceu no ar circunvizinho para que você tivesse mudança de fase, que foi o que aconteceu desse lado da equação. Então, se eu dividir tudo por MD, né, eu vou ter MV' sobre MDLE igual a MV sobre MDLE igual a MD sobre MD1, então sobra CPD T menos TW. Mas a gente já viu anteriormente que a massa do vapor sobre a massa do ar seco é a razão de mistura. Então, massa do vapor sobre massa do ar seco igual a razão de mistura. Então, substituindo aqui, razão de mistura final, vezes LE, menos razão de mistura inicial, LE, igual a CP de T menos TW. Então, como a razão de mistura saturada, né, que sofreu, né, esse processo a uma determinada temperatura TW, é conhecido, né, a gente já sabe como é que se obtém, então a gente recorre à velha equação da razão de mistura, que é 0,622E sobre P menos E. Então, veja que a equação aqui eu só fiz reorganizar e lembrar que a minha equação de razão de mistura é 0,622E sobre P menos E. Então, nessa equação aqui, né, para a gente não esquecer, a pressão exercida pela atmosfera ela é muito maior do que a pressão exercida pelo vapor. Até porque a massa da atmosfera é muito maior do que a massa do vapor. Então, isso quer dizer que a pressão exercida pela atmosfera é muito maior do que a pressão exercida pelo vapor. Então, fazer P menos E é insignificante. Então, eu posso desprezar esse E no denominador e posso dizer que R é igual a 0,622E sobre P. E assim, reorganizando a nossa equação, nós chegamos à equação 3, que é a equação que vai mostrar essa variação de pressão na atmosfera. E todos esses termos, eles são termos oriundos de estação meteorológica, né? Ou seja, com exceção da constante, você já sabe o valor, e LE, que também ambos são constantes para uma determinada faixa de temperatura. P é medido, T menos TW são as temperaturas lá de bulbo seco e bulbo úmido, e isso faz com que você tenha a equação, a famosa equação psicrométrica, que vai te dar a variação de pressão na atmosfera exercida pelo vapor de água quando você tem essa mudança de fase. Mas tem uma equação clássica, né, utilizada na meteorologia, que é a equação de Ferrel, né, que foi desenvolvida em 1886, que, trabalhando com as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido, você pode obter essa variação de pressão quando você tem essas conversões ou essa mudança de fase. Então, essas são as famosas equações psicrométricas que são aplicadas nas estações meteorológicas. Ok? Temperatura potencial. Então, eu queria definir a partir de agora algumas variáveis, né, que são importantes para serem tratados na meteorologia, ou tratadas na meteorologia. Então, eu vou
parar um pouquinho, tomar uma água e logo em seguida eu volto com a descrição de temperatura potencial. Okay?